Olá, meu nome, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os regimes totalitários. Bem, os regimes totalitários, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que eu estou chamando de regimes totalitários. Para isso, vamos fazer essa aula acompanhada do nosso módulo de História. Pegue seu módulo de História, por favor, e abra na página 58 da unidade... Deixa eu falar para vocês aqui, a unidade 2, tá? Na página 58 da unidade 2. Até então vimos o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Estão lembrados? Se não estiver lembrados, olha só as vidas que estão aparecendo aqui, assista novamente a aula para você poder relembrar novamente o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que motivou a Primeira Guerra Mundial e o desfecho dessa Primeira Guerra Mundial. Entender o final da Primeira Guerra Mundial é fundamental para entender os acontecimentos que vêm posteriormente. Analisamos a superprodução que os Estados Unidos teve com a praticamente destruição da Europa na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, até certo momento, ele é muito beneficiado, né? A gente tem um estímulo, uma incrementação de capital norte-americano na Europa. A gente tem o desenvolvimento de produtos, a venda de produtos norte-americanos para os países quebrados da Europa que se envolveram na Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Bolsa de Valores de Nova York quebra em 1929 e isso é o ápice de uma série de sinais que a economia norte-americana já estava dando de que algo não ia dar muito bem, né? A Europa estava se reerguendo novamente, a produção americana estimulada já não conseguia exportar seus produtos como antes para a Europa, que já estava se recuperando novamente, e o resultado foi a crise de superprodução que os Estados Unidos enfrentou e, obviamente, a quebra da Bolsa de Valores em 1929. A exemplo dos Estados Unidos, que aí sim, propriamente falando, incrementa o New Down, e a gente vê os resultados positivos desse estímulo à economia norte-americana. No entanto, outros países da Europa não vão ter o mesmo êxito, não vão lograr o mesmo benefício que os Estados Unidos, propriamente falando. O que acontece nesses países é que vai começar a ter movimentos populares contrários às formas de democracia, de repúblicas, de governo republicano que está acontecendo. Por quê? Porque a população está vendo que, na maioria das vezes, essas medidas adotadas por esses governos não estão surtindo efeitos. Então eu tenho o New Down aplicado nos Estados Unidos de uma forma benéfica, mas eu tenho países da Europa, principalmente, que ao implementar essas políticas econômicas não tem o mesmo efeito que outros países têm. Que países são esses que eu estou falando que não tiveram o mesmo efeito? Por exemplo, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Então, a gente já começa a entender que a questão econômica, posteriormente ao fim da Primeira Guerra Mundial, ela tem uma situação bem tensa na Europa em alguns países. Diferente da Inglaterra, da França, que consegue se reerguer aplicando essas medidas semelhantes aos dos Estados Unidos, países como a Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, elas têm dificuldades em implementar essas políticas econômicas e o resultado vai começar a ter uma insatisfação popular, abrindo caminhos, abrindo brechas para regimes autoritários. Então vamos definir o que é autoritarismo, o que são esses regimes totalitários? Bem, a gente está chamando, eu estou na página 58, eu estou chamando de regimes totalitários, regimes ditatoriais que se estabeleceram sobretudo na Europa durante o período entre guerras, com destaque para a Itália, onde vai surgir o fascismo, e na Alemanha, onde vai surgir o nazismo. Esse termo, contudo, ele não se restringiu apenas a esse sistema implantado na Itália e também na Alemanha, não. A gente vai ver regimes autoritários em outras regiões da Europa, como por exemplo em Portugal com o salazarismo, na Espanha com o franquismo e até mesmo aqui no Brasil, né? Na ditadura varguista com o getulismo. Então eu estou chamando de regimes autoritários esses regimes ditatoriais que ganham força e essas pessoas, esses regimes começam a governar, começa a ter o poder, o controle estatal.
Então é importante que a gente revise novamente, como vai aparecer aqui, o que é autoritarismo. Aí vocês fazem uma pausa e anotam. Esses governos, eles vão ter como principal característica o surgimento desses tipos de regimes ditatoriais, dessa forma de se governar, entre o período entre guerras, ou seja, entre 1918 e 1939. Aonde é que surge principalmente esses regimes totalitários? Repetindo, Alemanha com nazismo, Itália com fascismo, Portugal com salazarismo, Espanha com franquismo, tá bom? Quais são as principais características que eu consigo apontar de um regime autoritário que é mais ou menos respeitando as suas limitações, respeitando o seu tempo, respeitando o seu local? Quais são mais ou menos as características em comum que esses regimes totalitários, que esse tipo de governo vai ter? Preste atenção nessa lista. Esses governos, eles têm como principal característica o nacionalismo extremo, aquele amor à pátria, a ponto de você entregar sua vida pela sua pátria, a ponto de você até mesmo matar ou morrer pela sua pátria. Esse nacionalismo exacerbado, esse nacionalismo extremo, vai resultar na maioria das vezes na xenofobia. Sabe o que é xenofobia? Observe o significado dessa palavra, vai aparecer agora. Então, no momento em que você quer defender a sua pátria, você sempre vai achar que o outro é o inimigo. E quem é esse outro? Esse outro vai ser aquela pessoa que não dispõe, que não tem os mesmos hábitos, costumes, política, religião, características que unem os compatriotas. O outro que não vai ter essas mesmas características que eu, vai ser sempre o meu inimigo. Então, na maioria das vezes, esse nacionalismo extremo vai levar à prática de xenofobia, à prática de discriminação do outro, porque o outro tem uma cultura diferente, porque o outro tem uma cor na pele diferente, porque o outro tem hábitos, costumes, religiões, crenças diferentes. Então, o nacionalismo extremista, nesse caso a gente vai pegar o exemplo da Alemanha, e mais à frente, quando a gente for estudar o Holocausto judeu, a gente vai ver como o extremismo, o nacionalismo extremo vai dar suporte ao arianismo. Outro exemplo, outra característica desses regimes é o totalitarismo, o militarismo, o anticomunismo, tá? O culto ao líder, tanto na Alemanha quanto na Itália, o culto a Hitler e o culto a Mussolini. A figura deles, né, vai ser muito forte. Uma outra característica que aparece aí é uma maçante propaganda, né? Tem como principal característica essa propaganda em torno desses líderes, então a propaganda governamental. Então essas são algumas das principais características desses regimes totalitários. Então é importante que a gente entenda o contexto em que ele surge, o porquê que ele surge, e aí a partir de agora a gente vai analisar dois regimes totalitários que abalaram praticamente a Europa. Um é o fascismo italiano e o outro é o nazismo alemão. Alguns ditadores marcaram a história da humanidade. Júlio César na Roma Antiga, Leopoldo II no Congo belga, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Tito na Iugoslávia, Mao Tse-tung na China, Pinochet no Chile, Kim Jong-il na Coreia do Norte, Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha. Enfim, essa lista poderia continuar durante um bom tempo, mas acho que já deu para você entender que foram vários. Entretanto, podemos dizer que nem todos eles têm a mesma importância, ideologicamente falando, é claro. Dito isso, vamos ao que interessa. No episódio de hoje temos Benito Amilcare Mussolini, ditador italiano e um dos fundadores do fascismo. Ele não tava lá na lista pra pegar vocês de surpresa, tá ligado? Mussolini nasceu na cidade de Predapioen,
em 29 de julho de 1883. Seu pai era ferreiro de profissão, socialista de coração e alcoólatra na vida. Em contrapartida, sua mãe, Rosa Maltoni, era uma professora dedicada e, na real, era ela quem botava dinheiro naquela mesa. Seu nome Benito foi dado em homenagem ao líder político e revolucionário mexicano Benito Juárez. Esse mano foi zico. Não podemos dizer que o pequeno Mussolini era um exemplo de estabilidade emocional. Tipo, com 11 anos de idade ele esfaqueou um coleguinha e jogou pedras num professor. Hashtag quem nunca, né? Logicamente, ele foi expulso daquela escola. No entanto, ele continuou estudando e conseguiu se graduar como professor em 1901 sem grandes problemas. Logo depois de ter se formado, no ano de 1902, ele fugiu para a Suíça na tentativa de evitar o serviço militar obrigatório. Ele até arranjou alguns trampos em Geneva, Friburgo e Berne, mas nada permanente. Nesse tempo que ele passou fora, o Mussolini estudou muito sobre as ideias de Nietzsche, Vilfredo Pareto, Jorge Sorel com o sindicalismo revolucionário, Charles Péguy e expandiu muito seu vocabulário ideológico. Vale ressaltar aqui que Benito Mussolini teve suas primeiras opiniões políticas muito influenciadas pelas ideias de seu pai. O pai de Mussolini, por sua vez, curtia muito uns italianos nacionalistas com uma brisa humanista, tipo Garibaldi, e uns anarquistas como o Cafiero e o Bakunin. Vai vendo. Um sentimento nacionalista foi sendo alimentado dentro do coração do Mussolini desde muito cedo. Mas então, depois de um tempo na Suíça, ele foi preso por questões obscuras, foi deportado para a Itália, aí ele falsificou uns documentos, voltou para a Suíça, foi preso de novo, foi deportado de novo e acabou aceitando cumprir o serviço militar para poder ser perdoado pela deserção de anos antes. Às vezes as coisas podem não sair como planejado. E quando ele finalmente conseguiu largar o exército, o Mussolini conseguiu arranjar um trampo como professor no ano de 1906, mas logo no ano de 1909 ele foi trabalhar no escritório do Partido Socialista na cidade de Trento, que na época se encontrava sob o domínio austro-húngaro. É importante dizer que ele também trampava na edição do jornal O Futuro do Trabalhador. E como editor de jornal, Mussolini propagou muito o socialismo na Itália inteira. Na real, Mussolini passou um bom tempo trabalhando em jornais. Ele também fez várias coisas intelectuais bem cabeça, tipo traduzir uns textos do Nietzsche, do Schopenhauer, do Kant. E mano, preparem-se, ele chegou até a escrever um romance chamado A Amante do Cardeal. Os humanos são seres muito complexos. A economia italiana não ia nada bem. A Primeira Guerra fez com que a inflação ficasse fora de controle e, como consequência, o custo de vida nas cidades e no campo se tornou muito alto. Como era de se esperar, o governo tinha grandes dificuldades em lidar com a situação, que se encontrava em um estado de caos quase que completo. Podemos dizer que a dívida pública também não estava ajudando muito o pessoal a pensar com clareza. E foi nesse contexto que Benito Mussolini ganhou força e notoriedade. Já em 1910 ele era um dos socialistas mais ativos e influentes na Itália. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou. Diz a lenda que Mussolini defendeu ferrenhamente o seu país, participou de diversas batalhas e ganhou o respeito de muitos oficiais por conta de sua coragem e dedicação. Entretanto, depois de 3 anos de combate, Mussolini foi seriamente ferido por um tiro de morteiro e foi parar no hospital com mais de 40 pedaços de metal enfiados no seu corpo. Por conta dos serviços prestados à nação, ele recebeu uma dispensa honrosa e depois de ter se recuperado, Mussolini retomou seu posto de editor-chefe no jornal Il Popolo d'Italia, mas as coisas não eram mais as mesmas. Mussolini agora era um ardite. Ele deixou o socialismo um pouco de lado e seguiu na onda do nacionalismo exacerbado, exatamente como a gente falou antes. Logo depois da guerra, em 1919, ele fundou em Milão uma organização chamada Feixe Milanês de Combate e começou a construir o que seria futuramente o seu partido político. Feixe em italiano se chama Faccio e esse nome acabou sendo escolhido porque era uma referência ao símbolo de autoridade dos antigos magistrados romanos. O negócio era tipo um feixe de varas amarradas em torno do cabo de um machado. Não sei se deu pra sacar aí, mas o nome fascismo vem daí. No começo, Mussolini queria mais era lutar por reformas democráticas e pela expansão territorial. Mas conforme o comunismo foi ganhando espaço e expressividade dentro da Itália, ele se viu na obrigação de mudar de estratégia e partir para a ofensiva política. Em 1920, os partidários de Mussolini invadiram e destruíram a sede do Partido Comunista, queimaram os equipamentos das gráficas dos jornais e atacaram os militantes. Só que apesar desse grau de violência, teve muita gente que curtiu esse negócio de sair arrepiando a oposição. E foi aí que o movimento do Feixe começou a ganhar força. Patriotas fanáticos e nacionalistas represados se juntaram em torno do que em 1921 ficou conhecido como Partido Nacional Fascista. Assim, analisando criticamente a ideologia fascista, a gente pode concluir que não existiam ideias muito consistentes. O lance ali era mais bater nas teclas da guerra, do ódio, da expansão
e principalmente da supremacia do Estado. Outra peculiaridade desse momento histórico é que a própria polícia, os Carabinieri, apoiavam o movimento fascista, o que por tabela deixava o governo do rei Vítor Emanuel III sem poder fazer muita coisa a respeito. Por essas e outras, Mussolini conseguiu em tempo recorde jantar o pessoal da esquerda e converter o fascismo em um movimento de massa. Bom, em agosto de 1922 a oposição, principalmente anarquistas e socialistas, deu o seu último suspiro e convocou uma greve geral contra a violência fascista. Vendo isso, Mussolini determinou que os fascistas de toda a Itália marchassem sobre Roma para pressionar o governo. Em outras palavras, realizar o famoso golpe. O rei da Itália, sabendo que não teria o apoio integral do exército ou mesmo da polícia, preferiu uma solução um tanto quanto inusitada. Na tarde de 29 de outubro de 1922, ele convidou Mussolini a formar um novo governo. Sabe no xadrez quando olham pra você e falam assim, cheque? Então, foi tipo isso que aconteceu pra Itália naquele momento. Mussolini organizou um ministério composto apenas de fascistas e simpatizantes do fascismo. Teve seus poderes ampliados por concessão da Câmara e do Senado e basicamente institucionalizou a violência contra os opositores com as chamadas expedições punitivas. Depois disso ainda rolaram outras tretas, mas nada suficiente para abalar a posição do líder fascista, que em janeiro de 1925 declarou um regime de exceção. E assim nasceu o Estado totalitário italiano e foi decretada a completa eliminação da oposição. Cheque mate. Próximo. Em 1944, pouco antes de ser fuzilado pelos nazistas, o francês Marc Bloch, um dos maiores historiadores do século XX, escreveu: uma epidemia supõe duas coisas, gerações de micróbios e, no momento em que a doença se instala, um terreno. O curioso é que a preocupação dele não tinha nada a ver com a biologia. Esse tal de terreno que ele falava, na verdade, se referia às condições históricas sob as quais um determinado fenômeno tem a possibilidade de acontecer. A ascensão do nazismo e de seu líder, Adolf Hitler, um pintor frustrado na juventude e um ex-soldado do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, é um desses fenômenos que não se pode explicar sem recorrer às condições históricas daquele momento. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre esse sinistro personagem. Não se sabe muito sobre as origens familiares de Adolf Hitler, e o pior é que ler a sua autobiografia também não ajuda muito a conhecê-las, já que nela foi construída uma imagem de sua infância condizente com a posição de líder nacionalista que ele aspirava. Então fica difícil saber se o que está escrito ali é verdade ou apenas a fantasia de um lunático ambicioso. Sabe-se, no entanto, que Hitler nasceu em 1889 numa cidadezinha no norte da Áustria. Sim, Hitler não era alemão. Filho de um funcionário público e de sua empregada, que por sinal também era prima do pai dele, Hitler vinha de uma família provinciana e relativamente pobre. Após a morte de seus pais, o jovem Hitler, na época com 19 anos, se mudou para Viena, onde tentou a sorte como artista. Porém, o seu sonho foi por água abaixo quando a Academia de Belas Artes da cidade rejeitou ele como aluno. Sem muita saída, Hitler começou a vender a sua arte nas ruas da capital. Foi vender a sua arte com as coisas que a natureza dá. Foi ainda durante essa estadia em Viena que Hitler teve o seu primeiro contato com as ideias antissemitas de Liebenfels e com o pan-germanismo de Schonerer, que o levaram a acreditar piamente uma suposta superioridade da raça ariana. Com as suas pretensões artísticas destruídas, Hitler se mudou novamente. Dessa vez, ele foi para Munique e foi lá que o garoto decidiu se alistar no exército alemão. Não por acaso, era bem a época que estava rolando o começo da Primeira Guerra Mundial. Empolgado com as ideias nacionalistas de seu tempo, Hitler achou que era uma boa ideia metralhar outras pessoas. Mas, felizmente, sua carreira como militar não foi muito melhor do que como pintor. Por ter vindo de outro país, Hitler nunca conseguiu ser nada além de um soldado raso, apesar de receber algumas medalhas pelo seu empenho e determinação. De qualquer forma, a experiência na guerra deixou nele uma série de ressentimentos que teriam consequências dramáticas para a história da Europa e do mundo. Em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou com a Alemanha derrotada e humilhada pelas potências aliadas. E no ano seguinte, o Tratado de Versalhes foi assinado e formalizou o fim desse conflito. Esse tratado obrigou a Alemanha a abrir mão de suas colônias e de partes de seu território, a assumir a culpa pelos danos causados à Tríplice Entente, a pagar uma multa enorme para custear as reparações de guerra
guerra e, para completar, a Alemanha foi forçada a diminuir os seus efetivos militares de mais de 13 milhões de soldados para apenas 100 mil homens. O país que havia entrado na guerra como uma potência imperialista de salto alto, toda orgulhosa e poderosa, saiu dela arruinada, retalhada, endividada e praticamente sem exército e indústria. Não dá nem para imaginar o tamanho do recalque que essa derrota causou em boa parte dos alemães. Aquela vitória esmagadora que iria provar a superioridade alemã só não rolou. Hitler literalmente encarnou esse sentimento amargo de derrota. Mas mais do que isso, ele soube se aproveitar desse clima de insatisfação generalizada para levar adiante um plano macabro. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos e, como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. E em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar. Formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a Polícia Paramilitar Nazista, que alguns anos mais tarde daria lugar à temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção. Para muitos, a última opção para evitar o colapso do frágil liberalismo alemão e a revolução do proletariado. Enfim, voltando ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. A crise política e econômica transformou a Alemanha em um barril de pólvora prestes a explodir. O estouro, porém, veio de dentro de uma cervejaria. Em novembro de 1923, inspirados no movimento fascista de Mussolini, Hitler e alguns seus companheiros de partido iniciaram uma rebelião em uma cervejaria de Munique. Usando a crise como pano de fundo, os nazistas iniciaram um golpe para tomar as rédeas da Alemanha.
O golpe arquitetado por ele e seus companheiros de partido em 1923, que ficaria conhecido como Putsch de Munique, foi um fracasso. Hitler foi preso e o partido ficou praticamente desestruturado, mas Adolfinho não se abalou com isso. Durante os 9 meses em que ficou preso, ele escreveu sua autobiografia, intitulada de Mein Kampf. Lá ele deixou registrado todo o seu ódio aos judeus e comunistas, além de ter exaltado muito o nacionalismo alemão. No fundo, ele só reforçou os ideais do partido nazista através da sua história de vida. Entretanto, ao sair da prisão, Hitler se deparou com uma Alemanha bem diferente daquela que conhecia quando foi preso. Entre 1924 e 1929, a economia do país havia passado por uma recuperação graças à ajuda de capital norte-americano. As indústrias retomaram suas atividades, as taxas de desemprego e de inflação diminuíram, os salários aumentaram, tudo muito bem, tudo muito bom. Isso sem falar que Hitler teria que esperar até 1930 para que seu partido começasse a se erguer novamente como uma força política influente. A situação estava complicada para o Adolfinho. Só que aí a grande crise de 1929 chegou à Europa. Então, a íntima relação com os Estados Unidos, o país antes responsável pela reabilitação econômica deles, acabou levando a Alemanha mais uma vez à ruína. Pra quem não tá ligado aí, essa crise começou justamente nos Estados Unidos. E dessa vez foi ainda pior. As indústrias alemãs e o setor bancário quebraram completamente. Em 1930, a produção industrial alemã caiu para 58% do que era em 1928. Mais de 5 milhões de trabalhadores perderam o emprego, o que dá mais ou menos 8% da população. As consequências dessa crise foram tão severas que o governo alemão não conseguiu fazer muita coisa naquele primeiro momento. Porém, essa suposta incompetência do Reichstag em lidar com a crise não passou desapercebida. Por causa dessa situação caótica que se instaurou na Alemanha, vários setores da população alemã começaram a perder a fé no sistema de partido e na própria república. Olha aí o tempo fechando para a democracia. O pior é que ainda a Constituição de Weimar, apesar de essencialmente liberal e democrática, previa a possibilidade de um regime ditatorial em casos de exceção. E foi exatamente por essa fresta que Hitler e os nazistas chegaram ao poder. Apoiado por parte dos empresários, da classe média e dos trabalhadores alemães, o partido nazista conquistou influência suficiente no parlamento, mais precisamente 230 de 608 cadeiras no Parlamento Federal, para, em 1933, conseguir forçar a nomeação de Adolf Hitler para o cargo de chanceler. Você entendeu? Chanceler, sacou? O cargo mais importante do rolê. Aqui jaz a democracia. Inscreva-se no canal. Dá uma olhada no que aconteceu depois. Os partidos da oposição foram imediatamente colocados na ilegalidade. Os nazistas abriram o primeiro campo de concentração em Dachau. No começo ele era para abrigar os prisioneiros políticos, só que aí ele digievoluiu para uma casa de assassinato de artistas, intelectuais, ciganos, pessoas deficientes, homossexuais e principalmente judeus. Hitler se apropriou também da presidência da República e se tornou o único chefe de Estado do país, o Führer. A chegada de Hitler no poder inaugurou o chamado Terceiro Reich, um dos períodos mais tenebrosos da história recente da Europa. Uma vez com o poder consolidado, os nazistas colocaram toda a sua atenção em acabar com o Tratado de Versalhes e restaurar a glória do Império Alemão. Vou ser bem sincero com vocês. Teve um pessoal lá que achou isso bem da hora. Alegando que o Tratado de Versalhes havia separado alemães de alemães, com a criação de estados como a Áustria e a Tchecoslováquia, e que toda nação, quando chega a certo patamar de desenvolvimento, precisa conquistar territórios menos desenvolvidos, teoria do espaço vital lá do Hatzel, eles finalmente começaram o expansionismo alemão. Reocuparam a Renânia em 1936, anexaram a Áustria em 1938, invadiram a Tchecoslováquia em 1939 e, em 1º de setembro de 1939, foram para cima da Polônia. Entretanto, esse último movimento fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Só vou fazer uma última consideração aqui. Tenham em mente que Hitler não agiu sozinho. Suas ordens contaram com o apoio, a obediência ou mesmo a indiferença de muita gente. Antes de tudo, Hitler foi um dos produtos mais sombrios de uma Alemanha, de uma Europa e de valores sociais em crise.